quero compartilhar um exercício bem básico, super básico, que me ajudou a mudar na época que eu tinha um conhecimento limitado sobre finanças. O que me levou à mudança, como que eu consegui manipular o meu comportamento e como que eu consegui chegar a um resultado diferente. Então o que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje é simplesmente as anotações do que acontecia naquela época, a maneira que eu gastava o meu dinheiro, o que eu estava tentando, o que eu tinha em mente, porque eu sempre tive essa paixão por finanças, números, né? Eu sempre gostei muito de... Toda vez que eu leio algo é só sobre finanças. O único interesse que eu tenho hoje sobre leitura, estudo, alguma coisa tem que estar relacionado a alguma coisa econômica, de certa maneira, alguma coisa financeira. Quando você olha assim, não faz muito sentido, mas uma vez que eu comecei a praticar ele começou a me ajudar muito, manipular aquele comportamento que na época eu achava que era bom. Então aqui, gente, eu vou explicar esses três quadros. Eu tenho aqui três colunas, né? Na primeira coluna está relacionado o que eu quero. Nessa segunda coluna aqui, o que eu não quero na minha vida. E essa terceira coluna, o atual. Essa coluna que diz atual aqui em cima é simplesmente o meu comportamento diário, dia a dia, em que eu gasto o meu dinheiro. Então vamos aqui na primeira coluna, vamos voltar aqui por um instante. O que é que eu quero, né? Provavelmente o que muitas pessoas querem, o que eu vim nos Estados Unidos para a América para conseguir. Vim para a América, pessoal, para conseguir uma independência financeira. Mas eu quero lembrar vocês que estão vendo esse vídeo aqui, que também com tantas oportunidades que são proporcionadas aqui nessa vida nova, né, é fácil de esquecer e perder o foco do objetivo que nós viemos, que a gente sai do Brasil e vem para aqui para conseguir. Então eu me lembro sempre do meu objetivo, que é esse. Eu quero ter a minha casa própria, não ter que preocupar com prestações de casa, com mortgage, essas coisas. Quero ter dinheiro em contas, né, na minha conta bancária, que eu sei que no final do mês eu não vou estar pensando, gente, sobrou alguma coisa ou não sobrou. Ter um melhor salário. Eu também vou explicar o que eu faço para sempre conseguir manter o melhor salário. Eliminar dificuldades financeiras. Quando eu quero comprar algo e eu não posso porque eu sei que aquilo vai colocar uma dificuldade no meu dia a dia. Não ter dívida de cartões de crédito. Não ter preocupação se o meu carro vai quebrar, se eu posso ter um bom carro. Nessa coluna aqui, eu tenho o atual. Como que eu venho gastando meu dinheiro, né? O que eu gastava na época? Tentava sempre comprar o melhor celular que saía. Até hoje, gente, eu sou viciado em celular porque eu adoro a internet e eu uso meu celular hoje como uma ferramenta de trabalho. Gasto alto com lazer, que seria, não sei, comida, toda coisa relacionada a coisas banais, coisas que não adicionam valor no meu dia a dia. Viagens desnecessárias na época, né? Era muito ligado à academia, suplementos alimentares, tudo no meu conceito naquela altura tinha que ser o melhor. Só que eu tinha umas regras de finanças de onde eu queria chegar, qual eu quebrava constantemente com esse comportamento aqui. Roupas caras, né, com frequências repetitivas, hobbies, contas ruins. Contas ruins, gente, era qualquer coisa que na época que eu comprava e que não adicionava de certa maneira nenhum valor no meu dia a dia. Uma coisa que eu pagava caro por ela no momento e quanto mais eu trabalhava e pagava aquela parcela mensal, mais este item, né, diminuía em valor. Mais dinheiro eu perdia. Era um investimento constante, uma coisa que também estava desvalorizando constantemente. Coisas que são caras, né, que está aqui nessa linha aqui, coisas que são caras com desvalorizações altas. Então o que eu percebi?
Nessa época que, como eu mencionei para vocês, da minha primeira análise, foi bem essas 3 colunas que eu escrevi. Eu percebi que essa coluna aqui atual, né, que era como eu ganhava o dinheiro, ela estava bem aqui, gente. Ela era ligada, ela era diretamente correlacionada com o que eu não queria na minha vida naquele momento. Até hoje eu não quero essas coisas na minha vida. Eu quero atingir, alcançar a minha independência financeira. E muitas vezes nós não alcançamos a independência financeira em ganhar mais. Ah, agora hoje eu ganhei um aumento salarial. Nossa, que ótimo, então vou poder economizar dinheiro. Não. Para mim, eu mudei a minha conta bancária uma vez que eu mudei o meu comportamento. Meu salário permaneceu no mesmo, porque eu sempre trabalhei para governo, então não tinha esses aumentos significativos. Porém, eu cortei esses gastos aqui, que automaticamente subiu o meu salário. E depois eu vou explicar um outro exercício, como eu me dei um aumento salarial de 30% sem ter um aumento. O atual correlacionava com o que eu não queria na minha vida naquele momento. E o que eu não quero na minha vida, gente, era justamente o que não deixava eu chegar aqui. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente, na época que eu identifiquei esse comportamento aqui, esses gastos desnecessários, eu tirei fora todos esses gastos e eu mudei aqui, né, essa linha e fiz com que ela viesse diretamente ao que eu queria. Uma das primeiras coisas que eu fiz, que as pessoas falam, eu vejo muito vídeo no YouTube, as pessoas falando assim, não compra sua casa até você ficar milionário. Olha, ficar milionário pode ser uma coisa difícil, né? Eu venho tentando já há muito tempo e assim, descobri que não é fácil. Então aqui, eu comprei a minha casa, por quê? Às vezes eu converso com os clientes aqui na loja e eu estou sempre tendo aquela entrevista de finanças e eu menciono comprar uma casa. Ah, eu não tenho social, eu não sou americano, eu vou pagar um juro alto. Não necessariamente, porque o juro de aluguel, no meu conceito, gente, ele é 100% mensal, porque é um dinheiro que você dá, você está pagando a casa de alguém e ele nunca volta. Então a primeira coisa que eu fiz foi essa aqui, em 2014, eu comprei a minha casa própria. E que automaticamente, uma vez que eu comprei essa casa própria, isso virou o primeiro investimento meu, eu tinha que protegê-lo. E eu já comecei aqui, eu comecei a cortar essas contas aqui. O celular já não ficou tão importante na época, viagens desnecessárias não ficou. Eu comecei a mudar esse comportamento, esse dinheiro que começou a sobrar aqui, eu comecei a pôr ele aqui. Depois, uma outra coisa que eu fiz, eu comecei a preocupar muito com essa parte aqui, dinheiro em conta, porque eu queria proteger esse primeiro investimento, eu não queria perder ele para o banco. Eu comecei a pegar esse dinheiro em conta e ele foi aumentando, né? Porque uma outra coisa que eu faço, gente, toda semana, um dia eu posso mostrar para vocês no meu extrato bancário, 30% da minha renda vai para a minha conta, vai para a poupança. E tudo que eu faço em ajuda à minha família, carro, tudo eu tenho que conseguir fazer, manter esses gastos de ajuda, de hobby, viagens, com 70% que sobra. 30% é eu me pagando. Eu toco a minha vida pessoal como uma empresa. Comecei a pegar esse dinheiro que estava em conta e comecei a investir esse dinheiro. Ao invés de eu estar colocando ele mais no atual, o meu atual foi eliminado dessas contas ruins e eu comecei a adicionar contas boas, que é o meu investimento, que está sempre, de uma certa maneira, está me dando um retorno, que eu consigo fazer no mínimo de 15% mensal em um mês fraco. Então eu comecei a pegar esse dinheiro que sobrava, né, da conta, comecei a trazer ele aqui, numa coluna que eu eliminei essa coluna, criei uma coluna de investimento que automaticamente criou uma nova renda mensal. Com essa nova renda mensal, gente, o que eu fiz? Eu peguei ela e eu simplesmente coloquei ela de volta aqui, no que eu quero para a minha vida. E eu comecei a criar novas fontes de renda.
Porque todo mundo fala, eu quero ser rico, eu quero ser milionário. Primeira coisa para mim que eu descobri, tem que ter paciência, bastante determinação. E uma outra coisa, com mais dinheiro vem mais problemas. Ontem era 11h40 quando eu cheguei em casa, eu não tinha comido nada, eu fui fazer uma janta, porque eu estou tentando cuidar mais da minha saúde, da minha alimentação, e eu venho focado muito tempo nessas colunas, né? Então, a partir do momento que eu comecei a monitorar esse meu comportamento, que eu comecei a criar mais rendas, essas fontes de renda, comecei a pegar esse dinheiro, pôr ele de volta sobre a coluna do que eu quero para mim, construindo uma coluna de investimentos, ele começou também a me dar mais oportunidades. Eu sei que no final desses exercícios tem muita linha, mas eu vou fazer umas coisas mais organizadas para vocês depois. E eu fui sempre aumentando as minhas fontes de rendas. Hoje, eu estou focando, eu quero ter no mínimo 10 fontes de rendas. Eu não estou muito longe de chegar a esse número aqui, por isso que eu estou sempre falando que eu sou o criador da Safe Business Group, e é por essa razão, porque a primeira coisa que eu criei foi a loja de carro, e que foi, na época, tirado aqui da minha conta pessoal. A loja de carro começou a proporcionar mais um pouco de independência financeira. Eu criei uma outra empresa, depois eu criei a nossa financeira, que a gente está financiando o carro por nós mesmos. Então, assim, eu comecei a interpretar esse meu comportamento. Muito obrigado para vocês que ficaram